Mas aquele que te criou, ele é o teu pai e a tua mãe. Eu queria trabalhar um pouco disso com vocês hoje, especialmente também utilizando um pouco da psicologia, o que ela pode trazer para nós. Mas antes disso, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Oh Deus, nós somos gratos a Ti de forma especial, porque nesse momento o nosso coração ele vai se acalmando um pouco mais. Teu Santo Espírito toma por completo a nossa mente, nosso coração. E nesse momento nosso desejo, bom Deus, é que nós possamos escutar a Tua voz. Por tua misericórdia, bom Pai. Satanás ele tem o desejo de destruir famílias, bom Deus, mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é especialista em restaurar. Restaura o nosso lar. Que seja um final de dia na Tua santa presença e que a Tua palavra ecoe em nosso coração. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Bom, queria trabalhar um pouco com vocês hoje sobre a importância da família para Deus. A família é importante para Deus, sim ou não? Com certeza a família é importante. E o primeiro ponto que é muito interessante é que quando nós olhamos a constituição de família, nós percebemos que ela é um reflexo de quê? Da Trindade. A Trindade é constituída por Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus no Gênesis ele cria a família, e é interessante porque a família ela nasce no coração de Deus e ela é constituída por quantos indivíduos? Por 3 indivíduos. Você tem o pai, a mãe e o filho. Essa é a base da família. E nessa base nós percebemos que existe aqui um eco da pessoa de Deus. Sabe o que é interessante? Nós compreendemos que Deus, ele é quantas pessoas? 3 pessoas. São 3 pessoas e quantos deuses? Um Deus só, certo? 3 pessoas e um Deus. Agora pensa comigo. Se Deus ele fosse uma única pessoa, como ele poderia falar para nós assim, olha, Deus é o quê? Amor. Pensa comigo, só tem uma pessoa que ele está dizendo que ele é amor. Mas que amor é esse de uma pessoa? Logo não é amor, é o quê? Egoísmo. Deus ele pode dizer que é amor, porque dentro da pessoa da divindade existem quantas pessoas? 3 pessoas. E eles existem, e existe esse amor entre eles. É por isso que antes de existir o ser, como nós, Deus ele já poderia dizer que ama. Sabe por quê? Porque o Pai, ele ama quem? O Filho e o Espírito Santo. O Filho ama quem? O Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo ama quem? O Pai e o Filho. Logo já não é mais egoísmo, é o amor genuíno. E o ser humano, ele foi constituído, de acordo com Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. E dentro da família nós temos aqui o amor existente entre esses 3 elementos, como sendo o pai, a mãe e o filho. Portanto, a tua família, o teu lar, ele nada mais é, nada menos é do que um reflexo da pessoa da divindade. Segundo ponto que nos chama a atenção é que a família ela é o berço da vida e de quê? Da fé. Pensa comigo, quando foi criado o planeta, Deus ele cria o ser humano, e o ser humano, a família, ela existe antes mesmo do sábado existir. Antes de constituir todo o planeta Terra, a família já tinha sido instituída. Antes de existir batismo, antes de existir adoração, antes de existir todas as coisas, Deus ele cria a família. Sabe por quê? Porque nós somos constituídos para existir dentro de uma família. Todos nós somos constituídos para existir dentro de uma família. Terceiro, porque a família é importante para Deus, porque ela é a agência de quê? Discipulado. Olha para mim. Tem uma frase muito interessante sobre discipulado, que diz assim, ó. Eu faço, você olha. Depois, eu faço, você faz comigo. Depois, você faz e eu olho. E o final disso é começar tudo de novo com outro ser. Agora você faz e outro faz o quê? E outro olha. Então, a ideia de Cristo, de Deus, quando ele cria a família, é porque como pai eu faço e o meu filho faz o quê? Ele olha. Depois eu faço
faço e o meu filho faz o quê? Vai junto comigo. Depois o meu filho faz e eu faço o quê? Eu olho. E aquele momento é o momento em que ele está pronto para fazer a mesma coisa. Agora com quem? Com o seu filho. A família é o berço do discipulado. Deus, ele sabia que melhor do que qualquer faculdade, sabe onde é que você aprende? Dentro de casa. Dentro de casa. E é por isso que antigamente você tinha com os filhos seguindo a mesma carreira que o pai. Jesus, ele trabalhou com o quê? Carpintaria. Por quê? É porque o sonho dele, ele nasceu e falou assim: meu sonho é ser um carpinteiro. Foi assim? Ele fez por quê? Porque o pai dele é um carpinteiro. É lógico que hoje nós compreendemos que não é necessário seguir a mesma profissão dos nossos pais. Mas uma coisa é fato: nós vamos imitar. E olha, gente, infelizmente, quando o pecado entrou no mundo, o pecado sabia disso. E da mesma coisa que as coisas boas são replicadas, as coisas ruins não acontecem o quê? Elas são replicadas também. Gente, pensa no negócio, era o seguinte: em casa, eu tinha um problema. Meu problema em casa é que eu me estressava muito rápido. Pensa, explodia rápido dentro de casa. E aí eu estava lá, aquele negócio todo, e acontecia as coisas em casa, eu me estressava com minha mãe, com meu pai, e aquele negócio, tal, tudo mais, e a vida foi passando. E aí eu tive a minha família. Aí um dia eu percebo Vitória reclamando de mim. E eu percebi que era a mesma reclamação que eu fazia com quem? Com os meus pais. Ou seja, a gente replica tudo aquilo que nós observamos. É por isso que para a criança, a gente não ensina falando, a gente ensina como? A gente ensina fazendo. E é por isso que o berço do discipulado se chama família. É ali que você tem o seu primeiro estudo. É ali que você pode levar a pessoa para o próximo Jesus. Quarto é porque a família é o fundamento de quê? Da sociedade. Se você observar a sociedade e se você observar países com um nível emocional e social melhores, normalmente são sociedades que têm uma família melhor constituída. Por quê? Porque a família, ela te traz tranquilidade, a família te traz equilíbrio emocional, e a família, ela é a base para que a sociedade ela passe a existir. Não tem como existir sociedade sem existir o que antes? Sem existir família. E por último, a importância de Deus para a família é porque é um lugar de quê? Amor e segurança. Dentro da tua casa é um lugar que deve existir amor e segurança para quantos dos componentes? Todos os componentes. Não só filhos, não só pais, mas todos eles. Mas eu queria começar falando aqui do relacionamento entre pais e filhos, primeiro com os pais. E agora chega para a gente. Olha comigo aqui. Primeira coisa, dentro da família, nós pais temos a responsabilidade de fazer o quê? Cuidar e nutrir. Olha o que aqui diz Efésios capítulo 6, verso 4. Pois pais, não façam o quê? Irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Gente, eu lembro que esse texto era o único texto que eu tinha de cabeça na minha mente quando eu era menor. Não vou dizer quando eu era menor, quando eu era mais menor. Sei que é errado, mas vocês entendem. Quando eu era menorzinho, esse texto aqui eu sabia de cor. Minha mãe falava alguma coisa, minha mãe, coisa a Bíblia também diz: pai, não irrite os seus filhos. E é verdade. Sabe por quê? Todos nós, seres humanos, podemos sofrer de um complexo, que é o seguinte. Vocês já perceberam que normalmente, quando uma vítima ela tem a possibilidade, ela tem o poder nas suas mãos e a possibilidade de fazer a mesma coisa, ela normalmente faz a mesma coisa que ela sofreu? Para prestar atenção. Você tem um povo que sofreu, e normalmente quando é dado o poder a esse povo, a primeira atitude dele não é trazer paz, é fazer o quê? Disputar. Os hebreus são escravos, não é verdade? Aí quando eles estavam conseguindo ser o quê? Escravizaram. Isso acontece normalmente. E quando a gente percebe isso no âmbito de família, isso também se replica. Sabe como?
Eu sou filho, os meus pais fizeram comigo, eu não poderia fazer nada naquela época. Eu não tinha poder. Só que agora eu sou o quê? Ah, meu amigo, agora tu vai lá na esquina pegar tudo que eu quiser comprar. Agora eu não vou mais. Eu fico brincando com Vitória, a gente mora lá no apartamento, e no apartamento tem, sabe aqueles, não sei como é que você chama, aqueles mercadinhos dentro do condomínio. Não sei se tem um nome específico para ele. Um mini mercado, perfeito. E cara, eu moro lá na Torre 11 e o negócio é na Torre 2. Tem que vir de lá de cima. O problema não é vir, o problema é fazer o quê? O problema é voltar, subindo tudo de novo. E aí, às vezes, dá 10 horas da noite e a Vitória, amor, acabou não sei o que, o leite. Aí eu, meu Deus do céu, vai descer tudo. Aí, às vezes, eu estou conversando com a barriga, né? Meu esposo está grávida, aí fico conversando e fica assim, ó, tu se prepara, macho, que tu daqui a um dia vai descer para comprar as coisas. E quem é pai sabe muito bem, ele fica esperando esse momento. Dadas as brincadeiras, nós normalmente faremos com os nossos filhos aquilo que nós sofremos com os nossos pais, mas nós não podemos fazer nada. Aí agora a gente quer fazer o quê? Agora eu vou descontar. Só que isso não acontece de forma consciente, isso acontece de forma inconsciente. Você não pensa que quer fazer isso com seu filho. É como se a tua mente falasse assim, olha, você passou por isso, isso mostra que esse é um dever do filho. Então agora o teu filho também tem que fazer com todo o dever dele. Só que nós temos que aprender a romper com isso. Nós não devemos seguir à frente os costumes ruins. Nós temos que fazer o que com os costumes ruins? Quebra o costume ruim e passa o quê? Passa um costume novo. Nós somos responsáveis por cuidar e por instruir. Nós não devemos, como a palavra de Deus diz, irritar os nossos filhos. Mas como assim irritar? A palavra irritar aqui é tirar o teu filho do sério, só com capricho. Não é porque aquilo é válido. E nós temos um grande problema. Sabe qual é o nosso grande problema? Vou falar por mim. É que a gente quer que as coisas elas sejam de acordo com aquilo que a gente pensou. Se eu pensei que o meu filho tem que agir dessa forma, ai dele que não haja dessa forma. O couro já está guardado. Só que muitas vezes a gente vai ter que aprender que os nossos filhos, eles são diferentes de nós. E eles têm os gostos próprios, têm a sua própria personalidade. E muitas dessas vezes a personalidade ela vai irritar a gente. Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que aguentar a personalidade chata, velho. Tem que aguentar. Porque ele tem que ser de acordo com como ele é. Tem que permitir que ele se desenvolva. As diferenças, elas são importantes dentro da família também. Só que o importante é que exista dentro disso um cuidado, nutrição. Quem é que nutre espiritualmente o teu filho? Além da nutrição material e espiritual e a emocional. E a gente vem para o segundo ponto para nós pais. Nós somos responsáveis por instruir e o quê? Disciplinar. Sabe? Rapaz, deixa eu colocar aqui. Você viu? Para quem assistiu Homem-Aranha aí, eu quase me transformando. Bom, segundo ponto, instruir e disciplinar. Rodrigo Silva ele fala muito que a extremidade é um lado da verdade que ficou o quê? Que ficou doido. Não é verdade? E aqui nós temos dois extremos. Sabe qual é o primeiro extremo? O primeiro extremo é fazer o seguinte: olha, eu não posso brigar com o meu filho. Meu filho ele tem que ter a liberdade de ser o que ele quiser, quem ele quiser. Se ele acha que é melhor comer jujuba na hora do almoço, tem que deixar de comer jujuba. Eu não posso estressar, ele vai chorar, ele vai se estressar. Isso não é saudável emocionalmente para ele. E esse é o primeiro extremo. É aquele extremo que nós acreditamos que a gente tem que fazer o quê? Tem que abraçar, sorrir, tem que passar, carícia. Mas tem que ter o quê? Vamos fazer. Isso é sério? Sim ou não? Vai fazer bem? Olha dois termos, vai, né? Pegar o couro ali, puxa o couro ali, alguém. Sabe, tem algumas pesquisas recentes que eu estava lendo. E as pesquisas elas foram feitas, muito bem randomizada essa pesquisa. Ela pegou mais de 1.000 adolescentes. E dentro desse grupo de adolescentes,
A pergunta era a seguinte: você se sente amado por seus pais? Essa era a pergunta-chave. Antes dessa pergunta-chave, eles fizeram um diagnóstico com várias perguntas para entender como era a relação desses filhos com os pais. Sabe o que eles perceberam, pais? Olha para mim, você, pai, que quer que o seu filho te ame e que talvez por isso você às vezes fique com medo de agir de uma forma mais não severa no sentido de fazer o mal, mas de ser mais firme. Os filhos que disseram que se sentiam amados eram os filhos de pais que tinham as rédeas mais próximas dele. Os filhos de pais que tentavam agradar os filhos de todas as formas, eles tinham a tendência de não se sentir amado. Isso não é verdade agora? Como é que o pai ele se esforça para dar tudo o que o filho quer e ele não se sente amado? Sabe por que isso acontece? Porque os filhos eles precisam entender que quem é que está no controle? Você. Fala assim, ó, eu estou no controle. Não, vocês não, fica calmadinho aí vocês. Vocês não, vai chegar a hora ainda. E tá perdido. Sabe, nós temos que tomar um controle. Os nossos filhos, eles exigem que alguém os controle. Mesmo sem saber, eles exigem que alguém esteja no controle. Sabe por quê? Porque eles não são saudáveis ainda para lidar com as consequências das suas atitudes. Então, nós precisamos ser responsáveis. Por quê? Pelas consequências. Mas sabe qual é o outro extremo? E aí vem o outro extremo. Nós temos em mente que instruir e disciplinar é fazer com que a criança ela se torne um segundo franco. Se torne um segundo. Tudo tem que ser igual a quem? É o que eu quero, do jeito que eu quero? Não. Porque se a gente faz isso, nós estamos poluindo a personalidade da criança. Aí sabe o que acontece? Ela não sabe quem é ela. Ela não sabe o que ela gosta. Porque ela aprendeu a ser igual a quem? Igual aos pais. Tem que existir um espaço dentro da família para que a criança ela compreenda quem ela é. Para que ela se desenvolva com a sua própria personalidade. É por isso que não pode ser nem um extremo nem outro. É difícil. Eu não consigo aqui trazer para você qual o ideal. Pastor, até onde vai? É muito difícil você traçar. É uma linha muito tênue. Mas se nós colocamos em prática já o princípio de não ir para o extremo de dentro de todas as coisas, e não ir para o extremo de ser severo demais, muito possivelmente nós estaremos no caminho correto. Terceiro, nós pais temos que aprender que nós somos o quê? Isso é ruim ou é bom? É ruim ou é bom? Tomara que seja bom, né? Difícil, mas não deixa de ser bom. Porque é uma ótima oportunidade. Pensa comigo. Você não precisa convencer o seu filho. Você só precisa ser. Sendo, já está de bom tamanho. Isso é um alívio. Especialmente na certeza de que não é... Olha para mim. Às vezes a gente quer se esforçar para saber de tudo, ler de tudo, estudar de tudo. Quantos pais têm muito conhecimento, mas pecam porque não conseguem colocar em prática? O básico é ser uma pessoa semelhante a Jesus. Nós estamos muito mais com o nosso exemplo. Tem uma frase que diz que caramba, rapaz, sumiu a frase. Eu vou lembrar daqui para o final. Mas a frase sobre discipulado e sobre exemplo, a ideia de que todos nós conseguimos realizar muito mais sendo do que falando. Tinha uma frase antigamente que eu falava assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Nada disso. No cristianismo é completamente contrário. Faça o que eu faço. É lógico que tem que existir um equilíbrio. A gente tem que também falar, correto? Mas o fazer fala muito mais alto. O fazer, ele fala muito mais alto. Tem algumas pessoas, tem uma frase interessante que diz assim: a sua atitude fala tão alta, a sua atitude está falando tão alto, que eu não consigo escutar o que você está falando. Nosso exemplo tem poder. E por fim, nós pais somos responsáveis por amar incondicionalmente.
E agora eu quero pedir licença para vocês. Olha para mim agora. Vocês, lá na Bahia, lá na Bahia, surra, sabe o que é surra, né? A gente chama de um negócio também chamado reio. Quem sabe o que é reio aqui? Reio é uma taca de bater animal, sabe? O reio. E aí lá na Bahia a gente fala assim, ó, vou lhe dar um reio. Vocês me permitem dar um reiozinho bem de leve agora? Em você e em mim ao mesmo tempo? Vamos tocar num ponto aqui sensível. Se aguenta, não aguenta? Tem só tem gente madura. Todo mundo aqui aguenta. Amor incondicional, sabe? Eu tenho visitado algumas famílias e eu tenho presenciado algo assim que é de partir o coração. O quanto você tem que amar o seu filho? Quanto? Tá. O que é que o seu filho tem que fazer para você deixar de amar? O quê? Nada? Nada. Então, o que é amar o filho? Condicionalmente, correto? Agora, sabe o que eu percebi? Visitei alguns pais. O filho foi expulso de casa. 15 anos de idade. Por que foi expulso? Pastor, dentro de minha casa só se virá homem. Não aceito o filho homossexual. Gente, olha para mim você. Deus ele criou o ser humano para viver entre o quê? Homem e mulher. Mas antes disso, a palavra diz que nós temos que amar de que forma? Incondicional. Sabe o que significa a palavra incondicional? Você entende, gente? Significa que não tem o quê? Não tem condição. Independente de quem ele seja, você faz o quê? Você continua amando. Gente, se o teu filho, ele não é do jeito que você queria, se o teu filho, ele te desagrada de alguma forma, aprenda que você e unicamente você é pai dele. Ele não vai conseguir isso em outro lugar. Ele pode conseguir esposo, ele pode conseguir esposa, ele pode conseguir amigo, tudo isso passa. Mas sabe algo que ele não consegue? Ele não consegue outro pai e outra mãe. Então, se você não amar como pai ou mãe, ele vai ver a vida dele toda sem amor de pai e de mãe. Não existe condição para amar os nossos filhos. Independente se virou assassino, independente se virou ladrão, independente se virou mau caráter, independente se saiu da igreja, independente, amor incondicional é amar em todas as condições. Portanto, não me venha dizer que essa sua atitude é porque você ama Deus acima dele. Porque Cristo foi o primeiro a amar todas as pessoas. Amar não significa corroborar com as atitudes de maneira alguma. Mas se eu e você não cumprimos com o nosso papel de suprir emocionalmente os nossos filhos, porque eles não têm vivido da forma que nós aprendemos e nós desejamos, a primeira coisa que nós estamos fazendo é nos distanciando da pessoa de Jesus. E eu sei que aqui não tem ninguém assim, amém? Louvado seja Deus. Não sei nem por que eu estou aqui, só tem gente boa. Mas que a gente possa continuar tendo amor incondicional pelos nossos filhos. Amar. Continuar cuidando. Você é o único que pode fazer isso por ele. Você é o único que pode fazer isso por ela. Mas eu queria tocar agora num ponto, porque todos nós somos filhos. E nós temos filhos aqui também. E não fica só com os pais, né? A gente também tem que dar uma lapadinha nos filhos, não é verdade? Faz parte o meio dos filhos. E eu queria contar uma história para vocês. Olha até para o corpo. Cadê? Chega para cá. Chama agora, isso. Você está aqui na primeira fileira aqui agora. Teu negócio agora vai ser sério, irmão. Se prepara. Gente, primeira coisa que os filhos eles devem aos pais, olha lá em cima, é o quê? Honrar e obedecer. Deixa eu contar uma história para vocês. Aos 7 anos de idade, eu era uma criança muito especial. Muito especial. E vocês entendem o que eu estou falando com isso, né? Deixa eu contar para vocês que eu amo cavalo, montar cavalo, roça, essas coisas. Fica aqui, ó, para você que tem cavalo. Gente, me chama, gente. Eu vou mais feliz da vida. E o que acontece? Eu lá na cidade, né, no povoado, morando com os meus pais. Quem aqui conhece o jumento? Sabe o que é jumento? Gere, pronto. Tava um jumentinho lá no meio da estrada.
Aí eu vi o jumento, caramba, o jumento correndo dentro de casa. Tinha uma rede em casa e a rede tinha uma corda. Arranquei a corda da rede, corri, coloquei a corda no jumento e montei no jumento. O jumento saiu correndo comigo e entrou dentro de uma loja comigo. O que é que eu faria com meu filho? O que é que eu faria? Rapaz, mas eu pensei naquele domingo gente. E eu lembro que eu estava desobedecendo muito os meus pais nessa época. E aí, todos os dias, quando eu chegava no colégio, eles me colocavam sentado na mesa da cozinha, me davam uma folha de ofício e eu tinha que escrever pequeno. Não podia ser grande, não, era pequeno. Honrar meu pai e minha mãe. Até acabar a folha. De um lado e do outro. Honrar meu pai e minha mãe. Honrar meu pai e minha mãe. Toda vez que meu pai ia pregar sobre os 10 mandamentos, quando chegava no quinto, ele nem falava, ele tinha dito, Júnior, qual é o quinto mandamento? Eu já sabia de cabeça. Sabe, a palavra de Deus é interessante porque é o único mandamento que vem junto com uma promessa, não é verdade? E a Bíblia diz assim, Êxodo 20, verso 12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. É incrível. Porque esse mandamento ele já vem automaticamente com o quê? Com a bênção. E o que é honrar o pai e a mãe? Honrar o pai e a mãe não é fazer tudo que o pai e a mãe diz, não, tá? Olha lá, vou dar uma puxada aqui na nossa orelha também. Não é fazer tudo que a gente manda. Honrar o pai e a mãe é fazer com que o nosso nome não seja sujo. É fazer com que as pessoas elas olhem assim, olha, filho de frango. Fazer com que o nome ele permaneça limpo. É isso que honrar o pai e mãe. Honrar o pai e mãe é ser honesto. Honrar o pai e mãe é compreender a autoridade. Honrar o pai e a mãe é fazer com que exista um orgulho em ser o nosso pai. E todos nós vamos falhar em muitos momentos. Só que o nosso dever de honrar, ele traz uma bênção a nós. E com a bênção é viver mais. Então é simples. Quem quer morrer? Então acabou. Quer viver mais? Vai fazer o quê? Cadê tua mãe? Pronto. Se ele fizer errado, ele fala que ele está morto junto. Segundo, o que é que nós temos que aprender? Aprender a quê? Receber instrução. Ó, tem um provérbio que eu nunca esqueci. E esse provérbio diz o seguinte, ó. Repreende o escarnecedor e ele vai querer te matar. Repreende o sábio e ele vai crescer em entendimento. Desde que eu li isso, eu coloquei na minha mente assim, ó. As pessoas elas têm que gostar de chamar minha atenção. Tem que gostar de chamar minha atenção. Porque se a pessoa tem medo de falar comigo que eu estou errado, significa que eu tenho sido o quê? Tenho sido escarnecedor. Você já viu pessoas que você vai falar que ela está errada em alguma coisa e a pessoa só falta querer te matar? Tenho certeza que você não viu. Se viu, não foi aqui dentro, foi fora. Esse povo aqui não é assim. Mas tem gente assim, sim ou não? Tem muitas pessoas assim. Mas o contrário disso é aquela pessoa que quando você vai chamar atenção, você tem prazer em falar porque você sabe que ela vai te escutar, querendo fazer o quê? Querendo melhorar. É lógico, tem gente também que quer adaptar tudo na vida dos outros, né? Também não é isso não, criatura de Cristo. É uma coisa ou outra. Também o professor dá a mão para o corpo todo, né? Também não é assim. Mas nós temos que aprender, especialmente como filhos, a ser pessoas que aceitam o quê? A instrução. Aceitam o auxílio. E muitas vezes os nossos pais eles vão falar coisas que a gente quer. Lógico que não. Nós não vamos querer. Mas é importante porque estamos guiando para o local certo. E olha, todos nós filhos, que eu ainda estou nesse processo, somos como árvores. Uma árvore, para que ela seja muito bem cuidada, você tem que fazer o quê? Você tem que, podando os galhos. Tem coisa que os nossos pais eles vão ter que contar para nós. E é duro. Ixi. Me dá o celular para cá. Vai ficar uma semana sem celular. Já tem esse aplicativo aqui? Não. Desinstala esse aplicativo agora. Não, essa amizade aqui não. Essa amizade aqui não é para você não. E olha, uma coisa que infelizmente eu só aprendi depois.
é que muitas vezes, sem nenhuma razão, os nossos pais estão certos. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes como filho? É que nós queremos uma razão para os nossos pais estar certos. É assim, ó, me prove. Não tem lógica o que você está falando. Não tem lógica nenhuma. E aí o pior é que minha mãe ela não sabia se explicar. Aí era o seguinte, eu falava assim, ela, Júnior, não quero que você faça isso. Mas por quê? Por quê? Não sei, é porque não sei, então não vale para mim. Tem que ter uma explicação. Meu negócio é assim, minha mãe tem que me explicar. Não, só tem que ser assim. Meu amigo, o corpo não era pouco não. E pais, olha, infelizmente, muitos de nós, jovens, temos essa dificuldade, porque a gente quer seguir de acordo com uma base. A gente quer entender o porquê. Mas filhos, olha para mim, às vezes eles não vão conseguir explicar. Porque muitas das vezes, sabe como? É por meio do Espírito Santo. Muitas vezes é por meio da experiência. A mente acusa. Você não sabe explicar como, mas a mente acusa. É como se o sexto certificasse que aquilo não é bom e você não sabe explicar. Então, muitas vezes, teu pai e tua mãe vai falar coisa com você que você não vai entender, que ele não vai entender, mas é Deus usando para te instruir. Aceita. Sabe uma coisa que eu coloquei na minha mente? Meu pai e minha mãe não querem que eu me dê mal na vida. Eles não querem me dê mal. Então tem coisas que eu vou estudar, eu vou fazer. Não tem nenhuma lógica. Nenhuma lógica. Mas eu faço porque eu penso assim. Em que isso vai me prejudicar? Em que? Coloca a confiança nos pais. Eles vivem mais. E por último, esse aqui eu acho que é o mais difícil para nós filhos. Nós temos a responsabilidade de fazer o quê? Perdoar os nossos pais dos carregos assim. Sabe, gente? Todos nós carregamos cicatrizes no nosso coração que, infelizmente, foram causadas pelos nossos pais sem ter o mínimo desejo de nos machucar. Mínimo desejo de nos machucar. Muitas coisas. Todos nós vamos carregar. E pais, não carreguem esse peso. Porque nós, infelizmente, não nascemos sabendo tudo. Infelizmente, o pai ele tem que aprender como? Na prática. E nós carregaremos cicatrizes dos nossos pais. Infelizmente. Assim como o teu pai e a tua mãe, ele carrega a cicatriz de quem? Dos nossos avós. Nossa responsabilidade é uma única. Nós precisamos perdoar os nossos pais. Perdoar os nossos pais. É difícil. Há alguns dias, minha mãe estava aqui comigo e ela ficou muito mal emocionalmente porque ela percebeu o quanto de algumas atitudes dela na minha criação interferiram. Por exemplo, eu vou abrir meu coração com vocês aqui. Posso? Tem algum fuxiqueiro aqui? Não tem não, né? Obrigado. Eu cresci com um grande problema. E foi o problema de falar não para as pessoas. Tem gente que utiliza isso, sabe aquela falsa modéstia? Ah, eu não sei falar não. Não, não é desse jeito não. É o não de eu ter muitos prejuízos. É o não de eu abrir mão de mim mesmo em muitas situações. É o não de eu não querer comer para deixar sempre o outro. Não é porque eu queria ser bonzinho não. Eu fui descobrindo ao longo do tempo que é porque é como se eu não me sentisse digno, sabe? Não pode ser para mim, tem que ser para outro. E minha mãe percebeu que em muita da criação era sempre assim, se eu falasse alguma coisa que de alguma forma fosse magoar ou machucar ou deixar qualquer ou constranger, a primeira pessoa que ela podia era eu. Se eu fosse pedir, eu estou com fome, estou na casa de alguma visita, não pode, porque é coisa que vai errado. Se eu estou no local e a pessoa me apertou um pouco no banco e eu quero que a pessoa afaste, não pode, porque vai atrapalhar outra pessoa. E ela fez isso por mal, sim ou não? Lógico que não. Ela estava tentando me instruir e me mostrar que eu preciso me adaptar às situações. Só que isso fez com que eu crescesse entendendo que eu não posso de maneira alguma ferir as outras pessoas. Mas olha para mim, nós precisamos ter conversas difíceis. E nas conversas difíceis, nós precisaremos magoar outras pessoas também. Como pastor, meu Deus do céu. Pensa numa coisa ruim.
é você visitar alguém para chamar a atenção, para tomar em conta que a pessoa está errada. E foi muito duro para mim desenvolver isso. Muito duro. Muito. Mas eu entendi que se eu não perdoar a minha mãe, a quem eu vou conseguir perdoar na vida? Se eu não conseguir perdoar alguém que tem feito isso para tentar me ajudar, gente, olha o tanto de coisa que ela acertou muitas coisas. Louvado seja Deus porque ajudou nos caminhos do Senhor. Isso eu devo muito a quem? Aos meus pais também. Os teus pais, eles erram tentando acertar. E é por isso que a nossa responsabilidade é fazer o quê? É perdoar. Todos nós devemos perdoar. Eu queria tocar aqui no ponto próximo da gente finalizar. E eu pergunto primeiro aos pais: é trabalhoso cuidar dos filhos, sim ou não? Exige esforço, sim ou não? Eu tenho certeza que você nem se desgastou para criar seus filhos. Quem aqui conseguiu dormir muito bem durante os primeiros meses? Eu duvido. Será que vale a pena esse esforço? Eu queria incentivar vocês aqui um pouco. Primeiro que eu quero dizer, deixa eu falar aqui para você que não é pai ainda. Você que não é pai ainda, é filho, criatura. Tu, olha para mim, tu tem que ter o teu filho para tu entender o que é que teu pai passou com tu. Só quando você tem um filho. Para você estar querendo dormir e teu filho ficar chorando de madrugada. E teu filho chora e tu não sabe se é dor de barriga, tu não sabe se é porque está melado, tu não sabe se está com sede, se está com fome, tu não sabe se é só porque ele gosta da voz dele e está cantando. E ele vai para o colégio e arruma um problema e tudo mais, e você tá... E sabe qual é aquela coisa? É você chamar a atenção de alguém para o bem dela, e ela não querer que você chame a atenção, dá vontade de você fazer assim: ah, é? Pois então vá. E tu não pode fazer isso. Ou raiva que dá. Quer dizer, vai, vá, lá na frente a gente conversa. Não pode. Sabe, pai, não desanime. Primeiro, porque quando você realiza com as suas atribuições, você não está fazendo nada menos do que cumprindo um propósito divino para você. Existe uma bênção de Deus a todo esforço que você tem tido. Segundo, porque o teu esforço é o que trará à tua casa paz e alegria. É o teu esforço. Ellen White, ela diz, eu vou falar para as mulheres, Ellen White diz, mães, que vocês são a atmosfera do lar. As mulheres, elas são a atmosfera do lar. Como é que você tem sido dentro de casa? Muito do estresse dos filhos pode estar relacionado com o estresse da mãe. Muito da paz dos filhos pode estar relacionado à paz da mãe. Homens, olha para mim vocês. Se você não for o sacerdote do lar, o lar fica sem sacerdote. Se você não for o sacerdote do lar, o lar fica sem sacerdote. E sabe o que é mais difícil para mim? Não é ser pastor da igreja, é ser pastor dentro de casa. E você não sabe do que eu estou falando. É difícil você ser pastor quando você cata a raiva da pessoa. Quando você brigou com uma pessoa. Quando você se estressou com uma pessoa. É difícil você ser sacerdote dentro do lar quando a pessoa conhece os seus defeitos. Mas eu quero dizer que quem te instituiu sacerdote não foi a tua esposa. Foi o Senhor dos Reis e dos Senhores. Pais e mães, o teu esforço para fazer com que o ambiente da tua casa seja um pedaço do céu, ele é recompensado com a presença dos anjos naquele lugar. Terceiro, você dentro da tua família pode e vai ter um impacto geracional. E olha para mim você, independente se você quer ou não quer, vai ter um impacto geracional. Vou contar uma história para vocês. Conta a história, uma história verdadeira, de uma mulher que toda vez que ela ia fritar um peixe, talvez você tenha escutado, mas pode ser que alguém tenha escutado. A filha, ela viu, olhou para a mãe, e toda vez que a mãe ia fritar um peixe, ela cortava a cabeça, cortava a cauda e cortava bem, assim, deixava só um pedaço
pedaços no meio assim, e cortava todos, e pegava aqueles pedaços e fritava tudo naquela tigela grande, na frigideira. Cozinha, eu lembro disso assim. Obrigado. Na cozinha. Toda vez era assim. E aí a filha ficava revoltada, porque ela gostava também de comer a cabeça. E aí ela, mãe, por que você corta a cabeça e você corta quase a metade toda? Não, filha, porque eu aprendi assim. É assim que se come peixe. Não, mas é assim sim. Aprendi com sua avó. E ela foi atrás da avó. E aí chegou lá a avó também, cortando a cabeça e cortando quase a metade do peixe. Já só no meio. E aí chegou para a avó. Vó, por que a senhora corta essa quantidade do peixe? Tanta cabeça quanto a cauda. É porque é assim que se fica peixe. Não, vó, não é assim não. É sim, aprendi com sua bisavó. Aí ela foi atrás da bisavó, que ela é curiosa. Ela foi atrás da bisavó. Chegou na bisavó, ela, vó, por que que quando a senhora vai fritar o peixe, a senhora corta a cabeça e a cauda? Minha filha, senta aqui que eu vou lhe contar por quê. É que na época, quando sua avó era pequena, meus filhos, a frigideira que eu tinha era pequenininha. Aí eu tinha que cortar a cabeça e o quê? E a cauda, senão não cabia peixe no tempo. A avó sabia disso, sim ou não? A mãe sabia disso, sim ou não? E se a filha não procurasse saber, ia fazer o quê? Ia fazer a mesma coisa. E história é real. Você conseguiu entender o que eu quis dizer com isso? Nós continuaremos reproduzindo atitudes dos nossos pais e das nossas mães somente porque eles faziam dessa forma. E nós temos que ser os responsáveis por identificar se aquilo realmente é importante. Por quê? E olha, a fruta nunca vai longe de quê? Do pé. Nunca. Você quer identificar os seus principais defeitos? Olhe para os seus pais. Olhe para os seus avós. Eu tenho estudado um pouco da minha família e eu tenho percebido problemas emocionais que a minha bisavó tinha, que passou para minha avó, que passou para o meu pai e que eu aprendi com meu pai. E se eu e você não rompermos com isso, quem vai ser o próximo? Os nossos filhos. Pais, vocês têm pacto geracional. Eu poderia dizer intergeracional. E por último, vale a pena o esforço, sabe por quê? Porque você está contribuindo com o crescimento pessoal de um futuro sacerdote do lar. Uma futura sacerdotisa do lar. Mas acima de tudo, você está contribuindo com o crescimento geracional de um habitante do lar celestial. O teu filho e a tua filha, que habitará o reino dos céus, amém? Ela vai ser impactada pela tua vida. E nós chegamos à conclusão. Primeiro os filhos, né? Ou os filhos, agora os filhos. Por que é que vale a pena se esforçar tanto para ser bom filho? Primeira coisa, algo que você recebe diretamente. Obedeceu mais os pais, honrou mais os pais, é uma equação. Obediência mais honra aos pais igual o quê? Mais vida. Preciso nem contribuir mais com isso. Segundo, porque quando você escuta os seus pais, quando você obedece os seus pais, você se torna mais sábio e tem mais discernimento. Ele é um ativismo de Deus de todas as nações que Cristo ele fazia algo interessante. Diz que ele era prudente para discernir o mal e forte para resistir a ele. Eu diz essa frase: prudente para discernir o mal e forte para resistir a ele. Isso nós desenvolvemos através do nosso relacionamento com quem? Com os nossos pais. Terceiro, quando você convive bem com o seu pai, com a sua mãe, quando você aproveita os momentos dentro da família, você tem mais segurança emocional. E você só vai perceber a importância disso quando você precisar se relacionar com outra pessoa. É ali que você vai perceber a importância do casamento que os teus pais tiveram na tua vida.
É ali que você vai perceber a importância que teve o teu relacionamento com os teus pais. A minha e a sua negligência de ter um vínculo emocional com os nossos pais influenciam eternamente no nosso relacionamento com os nossos filhos. E por último, porque dentro da família é que primeiramente nós sabemos quem nós somos e temos apoio. Não olha isso aqui eu tive que aprender da pior forma. Você quer saber quem confiar? Não é no teu colega. Não é. É na tua família. Mas o tanto que eu já quebrei a cara com isso, não foi por nada. Sabe por quê? Porque o teu amigo, ele se traveste de aceitação. E ele fala assim, olha, pode ser que você é comigo. E você fala, é porque meu pai não deixou ser assim. Essas músicas que meu pai não gosta que eu escute, aqui eu posso escutar. Meu pai não gosta que eu fale essas palavras, aqui eu posso falar. E você acha que eles estão te aceitando? Mentira! Eles não estão te aceitando. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão procurando aceitação também. E sabe qual é o problema? É porque dentro daquele local você não tem apoio. Porque no dia em que essa pessoa tiver o parafuso apertado, a primeira pessoa que vai sofrer você. A primeira pessoa. Ou os pais é diferente. Pai saudável emocionalmente, ele acolhe o seu filho. Acolhe o seu filho. Acolhe o filho. E aqui agora a gente finaliza trazendo duas coisas. Primeiro, o amor que transforma, ele também faz o quê? Edifica. Pais. Lê comigo os pais agora. Vamos, vocês estão conseguindo enxergar? Está enxergando bem? Então vamos lá. 1, 2, 3. Lembre-se do seu chamado divino para amar, ouvir, instruir, ser exemplo. Invista tempo, paciência, amor. O coração dos seus filhos deve ser maior que o cenário. Gente, teu filho não quer saber do primeiro ancião que você é. Teu filho não quer saber do diácono que você é. Teu filho não quer saber do pregador que você é. Teu filho quer saber do pai que você é. Tá achando que só quem está com um pouquinho assim tá novo? Vamos ler os menos com os 30 menos. Vamos ler todo mundo junto? Para os filhos. 1, 2, 3. Honre e obedeça. Busque a sabedoria do conselho dos seus pais. Reconheça o amor e o sacrifício que eles fazem por vocês. O relacionamento com seus pais é um reflexo do seu relacionamento com Deus. Você escutou essa frase desse? Vou repetir para você. O relacionamento com os seus pais é um reflexo do seu relacionamento com Deus. É isso aqui. Toda vez que você meditar no teu relacionamento com o teu pai, lembre-se que nada mais é do que um reflexo do teu relacionamento.